A graça e a paz do Eterno, que excede a todo o entendimento, por saudação aos internautas. Estação Profeta, que é RJA de Frei José, vosso servidor, com o e-mail de freijosésimões@gmail.com. Vamos iniciar com uma pequena oração. Pai, Criador dos céus e terra, damos-te graças pelas bênçãos concedidas, não só nos outros, todavia também aos internautas. Ajuda-nos sempre que tenhamos a oportunidade de ser um bom samaritano. Te suplicamos em nome do nosso Yeshua, que morreu para perdão dos nossos pecados. Amém. Queremos agradecer aos internautas que já se inscreveram, que estão dando mensagens. Alguns eu sei, mas não vou falar porque as pessoas não comentam, não querem mencionar pessoas que as pessoas podem não gostar, não é? Mas aqueles que estão comentando, que é a Cláudia, o irmão Fernando Pina, lá por Carolina do Norte, o Edson, lá no Algarve, que é um senhor cidadão da Rondônia, que já está por lá há muitos anos, lá em Portugal, sempre responde, e nós assistimos ao canal que ele tem também, não? E é o Carga Pesada, que é motorista de caminhão, o Alex Truck Portugal, que anda lá pelas estradas da Europa. O Alex, obrigado também, sempre que a gente comenta, não eu comento alguma coisa, ele sempre, um dia ou dois depois, ele comenta, não? E o Edson, nós vimos que o senhor está assistindo o canal, certamente é muito trabalho para o senhor, chega a estar 20 e tantos dias fora de casa, não é fácil, não é? Mas esperamos que algum dia o senhor ganhe coragem e volte novamente, não é? Mas não vamos perder a nossa amizade, não é isso, Alex? Mas muito obrigado. E os outros que estão só vendo, não precisa se identificar, mas se algum dia se identificarem com algum comentário, nós mencionamos o nome de vocês também, não? As nossas considerações de hoje foram tiradas do Lucas 10, 25 a 37, que é uma história que todos os cristãos se conhecem, né? Que é a alegoria do bom samaritano. Né? Então, por que eu fui buscar isso? Porque há umas 2 semanas eu ouvi um líder religioso, estava lá em Portugal falando, era em Portugal, e falando que os membros devem dar dar as suas ofertas, não é? O que eles acham que é correto, não é? Para a organização, porque a organização é que sabe onde é que esse dinheiro deve ser distribuído. Então achei uma coisa assim fora do normal, porque você pode ter a responsabilidade que é a igreja que você pertence, mas também pode fazer uma esmola, fazer algo, ajudar alguma pessoa, né? De qualquer jeito, né? Eu digo assim, um bom tema. E então quando eu achei que era um tema para comentar aqui no YouTube, eu me vi à memória mais outro líder religioso, esse já não era em Portugal, no Brasil, que tem mais ou menos 3 mil, que eu acho que falou 4 mil membros, e ele estava falando o seguinte, que mais ou menos isso não foi bem a palavra que ele expressou, mas é que o telefone dele, celular, a cama dele é como fosse sagrada. Ele não leva o telefone ele não leva para o quarto, ou para o dormitório, que vocês querem chamar, e nem leva para o dormitório e está fechado durante a noite, porque a cama dele praticamente é sagrada, só para ele e para a esposa, para não ter incomodação. Eu deixei também achei estranho, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, há tantos anos ouço falar da religião, né? E depois veio-me à memória que eu ouvi um sermão há 15 anos, 16, 17, sei lá, 18 anos atrás, de um pastor, um líder religioso, também deu a volta à América, levou 3 meses, foi daqui do oeste para o oeste e voltou, teve 3 meses e fez 3 meses e voltar à Califórnia, são 3.500 milhas para cá lá, são 7.000 milhas, são 10.000 quilómetros, fora o que ele vai andando, mas vamos estar 10.000 quilómetros. E não tem uma experiência para contar, para colocar quando chega
na igreja, que ele é o líder, para contar uma experiência que passou com ele, ajudou uma pessoa na estrada, trocou um pneu, uma pessoa de idade, ou alguém precisou 5 ou 10 dólares para botar gasolina no carro, que isso acontece aqui nos Estados Unidos a toda a hora. Cheguei num posto de gasolina, tem gente pedindo dinheiro, eles não pedem dinheiro, mas estão com 2 ou 3 galões, aponta aqui um pouquinho, e a pessoa quer, se comove, enche até aquilo, que é, se é 3 galões, são 11 litros ou 10 litros e meio, já resolve o problema, não? E então é isso. Eu digo assim, então é isso que eu vou falar. Não estou com a intenção de criticar, porque eu não estou nem falando das pessoas, nem da religião, nem nada, para vocês estão entendendo, né? Mas no fim vocês vão entender. E então o seguinte, então eu digo, vou falar sobre o bom samaritano. Então diz agora vamos primeiro, antes de contar a alegoria, teve o diálogo entre Cristo e o doutor da lei lá na sinagoga, né? E então diz o relato bíblico que o doutor da lei, para experimentá-lo, né, ver se ele estava certo, né, perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você já vê, aqui é um doutor da lei e estava perdido. E então diz o relato, então Cristo perguntou para ele, o que está escrito na lei, como lês tu? Assim foi o relato, assim, como lês tu? Então ele era para ler o que estava escrito na lei e depois ele transmitir, que ele é o intérprete, não é? Para transmitir para as pessoas que naquele tempo ninguém tinha escola, não é? E então ele respondeu para Cristo, amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E Cristo respondeu, fizeste bem, faz isso e viverás. Então quer dizer que ele não estava fazendo o que era correto, né? Faz isso e viverás. E o doutor da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele certamente não sabemos se ele sabia, porque quem somos nós para dizer o que é que ele, mas ele tinha conhecimento, né? E então Cristo contou uma parábola para ele, né? E que hoje está escrito até hoje para nós. Diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores e espancando deixaram no meio, morto. E casualmente desciam sacerdotes e vendo passou lá por largo e de igual modo um levita e passou de largo. Mas um samaritano ia de viagem, vendo, encheu-se de compaixão, deitando neles nas feridas azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Essa é a história, né? Do samaritano. E no verso 36, Jesus perguntou ao doutor da lei, qual dos três foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então vemos aqui o que é que respondeu o doutor da lei. Aquele que usou com misericórdia com ele, disse-lhes Jesus, vai e faz tu mesmo. Quer dizer, é porque ele certamente nunca tinha feito nada, né? E era doutor da lei, né? E isso acontece com nós nas nossas vidas, em todos nós fazemos, às vezes pensamos que somos um bom cristão e somos um mau cristão, não? E é isso, não? E então eu coloquei aqui algumas palavras aqui. Compaixão é um dom dado por Deus, que temos todos os dias pedir, que coloque em nossos corações o dom de compaixão e misericórdia. E isso é uma realidade. Nós temos que fazer isso todos os dias, porque a nossa tendência é cada um que se vire, né? Mas Deus não é assim. Nós temos que ter compaixão e misericórdia dos outros como Deus tem de nós, não? E agora vamos à história. O que é que eu tenho a dizer desses homens? Não vou aqui criticar porque eu não vou falar nem sei o nome dessas pessoas, mas são pessoas reais. Três personagens foi há 15 anos até um mês, 2 ou 3 semanas, e os outros foi há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, foi no tempo de Cristo, ou 2000 anos atrás. E então o que é que eu ouvi assim, mas vocês disseram, mas você está na América, no país
um dos países mais ricos do mundo, as coisas lá é diferente do que é em Cabo Verde, ou no Brasil, ou em Portugal. Não, em todas as partes há pessoas que precisam de ajuda. Não sou, às vezes, de ajuda, às vezes até espiritual, ou um conselho, ou um dinheiro. Alguns já têm, acontece às vezes na loja, falta dão um cartão de débito e se falta $2 às pessoas que compram comida, né, na loja, e a gente às vezes, a Cláudia é que faz mais isso, que ela vai mais vezes na loja que eu. Agora que eu tenho ido agora algumas vezes, e eu digo para a pessoa, já bota no meu cartão, aí eu pago, não tem? E a gente não fica mais pobre por causa de $2 ou $3, ou 4 ou 5 ou 10, não? E então é isso, gente. E porquê é que eu estou contando essa história? Porque eu acho que esses três, não estou falando dos outros há 2000 anos atrás, porque já não disse tempo, estou falando de hoje, do nosso tempo e no nosso lugar. Aqui há um tempo atrás, não foi muito tempo, o senhor chegou aqui, que já está por aqui há 20, 30 anos, não sei, e disse, José, puxa, que lugar bonito aqui, um lugar bacana, e aqui uma casa bonita, e se isso fosse no Brasil, é um pouquinho de leite, é um pouquinho de azeite, é outro pedindo fósforo, é outro pedindo pão, tudo é uma incomodação a toda hora, gente aqui. E sabe o que é que eu respondi para ele depois que ele terminou? Aqui tem isso tudo. Não é possível. Uma pessoa que está aqui há 30 anos, não é? É possível, aqui tem tudo isso. Eu ainda disse mais, mas até uma pessoa já me veio pedir aqui $70 emprestado para comprar uma geladeira usada, só que eu depois ela veio aqui agradecer que não precisou, porque não sei se depois a geladeira já estava vendida quando ela foi, ou se alguém emprestou o dinheiro para ela, mas eu disse que emprestava. Ela veio só agradecer que não precisava mais dos $70 porque já tinha resolvido o problema. Não sei o que é que ela fez, se comprou outra, se deram alguma geladeira para ela, se foi. Então vocês veem que aqui as necessidades são em toda a parte do mundo, no país mais rico do mundo, também existem os seus problemas. Só que a gente passa de largo, né? Como fez o sacerdote e como fez o de levita. O problema é de você, se a tua cabeça não funciona bem, te vira, né? É o que nós dizemos, né? E então é o seguinte, agora falando do senhor, do líder religioso que desliga o telefone. Diz, eu não sou líder religioso de igreja nenhuma, ok? Não sou líder, me considero cristão. Ok? Mas não sou líder religioso, então eu não tenho responsabilidade, de acordo com aquele senhor ali, não, dá lá a tua parte e depois a gente é que resolve o problema. Então é o seguinte, aqui ainda não foi há muito tempo, há um mês e meio, acho que foi no dia 19 ou 20 de dezembro, uma senhora, eu me levantei-me, era às 3h55 da madrugada, e o que é que acontece? Tinha alguém mandado um e-mail para mim que fui no banheiro e digo, alguém me chamou, eu não sei se ela foi naquela hora, eu vi aquilo naquela hora, se já tinha mandado mais tempo, mas foi naquela hora que eu vi, 3h55 da madrugada. Era uma senhora, tem uma criancinha que já nasceu em Portugal há um mês e meio, 2, e eles estavam em Aveiro, ou por ali perto, Aveiro, e que iam mudar para um lugar, mas que o marido tem tido problema com o trabalho e ainda não estão legalizados, e que precisava de dinheiro para as fraldas e para comprar ali para cá. E o dinheiro que ela pediu eu mandei, não sei se é para mais alguma coisa, mas o dinheiro que a senhora pediu, não precisa estar aqui a mencionar, eu mandei. Quando era 4h15, já tinha lá o dinheiro, 4h15 ou 4h18, está aí na hora que eu mandei, fui no PayPal, que eu tenho esse serviço já há anos que eu tenho, e ele envia remessas, que é um aplicativo que tem aí na internet, e já tem a senhora lá o dinheiro que ele me pediu até hoje, já foi no dia 17 ou 18, nunca mais soube nada, não sei o que é que aconteceu, se eles mudaram, estavam para mudar para outro lugar, já vai quase agora no dia 18, fez o quê? Fez um mês, no dia 18, agora já estamos a 20 e tantos, né? 20 e pouco, 25 ou 26, e o que acontece? Eu resolvi o problema da senhora. Não foi preciso o nosso líder espiritual. Outro também que eu há uma semana atrás, o telefone tocou às 3 da manhã, às madrugada, 3 da madrugada, e tocou. E o que é que eu fiz? Eu fui, só vesti umas calças, não me barbeei, nem lavei o dedo, nem lavei o rosto, nada. Só botei as calças, porque eu tinha uma camiseta vestida, e vesti as calças, cada um chinelo estava ali fora, e fui para o hospital. Quando cheguei à casa da pessoa, a ambulância já estava saindo, eu mandei parar, mas eles não pararam, eu fui, segui a ambulância,
e fomos lá, quando era 13h20, 13h25, eu já estava lá no hospital. Quando era 6 horas, já 6h10 já estava de volta e já estava aqui em casa. Já tinha levado a pessoa, lá tirou a radiografia e fizeram o que tinham que fazer e eu trouxe a pessoa, já levei a casa e já estava. Mas eu não sou líder espiritual. Às 3 da manhã, da madrugada, o telefone tocou. Entende? E é na América. Agora, o senhor que estava aqui, que estava em questão, que eu estava falando para você, o líder espiritual, é no Brasil. No Brasil, as necessidades das pessoas são mais que aqui. Desculpa, não? Mas é isso, né? E então vemos o seguinte, que às vezes somos cristãos e não fazemos uma ação. Enquanto esse senhor aqui, que era o bom samaritano, não foi forçado a nada, não teve que pedir autorização a nenhuma entidade religiosa, como é que o senhor está falando, não teve que pedir ao sacerdote, não teve que falar com o levita, ele fez, porque ele não tinha nada impedindo nada. E agora dizer, é só essa, tem mais outra para contar para vocês, que é para eu botar, essa que é para culminar, porque vocês vão pensar, o José já está aí já tem 10 ou 12 anos, só fala em ajudar e dá, parece que ele é metido a santo, só está a fazer. Não, eu faço, não é porque eu tenho que fazer ou para me salvar, é porque outros todo mundo tinha que fazer, também outros tinham que fazer e às vezes não fazem. As pessoas que são responsáveis e que ganham para isso, eu não ganho nada para ajudar as pessoas e estou feliz por fazer isso. E então a moral da história é o seguinte, e o que acontece? Ainda aconteceu no domingo à noite. Uma senhora estava aí no Porto, ou em Gaia, estava fazendo o aniversário numa igreja evangélica. E a gente estava vendo aquilo, assistindo à noite, nós já estava até deitado. E essa senhora está a procurar um trabalho, não é fácil, vocês sabem que a pessoa que vai para um país, e o nosso Portugal também não é fácil, e aqui também não é fácil, de início tudo é difícil. E estavam dando parabéns para essa senhora. E terminou aquilo, a Cláudia disse para mim, Joe, manda uns dólares, um presentinho para essa senhora, porque ela não está trabalhando, pelo menos é o apoio que a gente dá para eles saberem que a gente está a 3.500 milhas e está colaborando com eles, não é uma coisa, né? E o que é que eu fiz? Eu botei aqui o meu password aqui para essa, que é o PayPal, mas não funcionou, botei 3, 4 vezes, não funcionou. E depois o que é que eu fiz? Diz, não, agora já não consegui fazer. Eu deixei para outro dia de manhã, porque às vezes ao fim de umas horas você pode fazer. E também não consegui. Mas eu digo, mas logo à tarde eu faço. Mas eu já não tinha ideia de mandar essa oferta. Digo, qualquer dia eu mando. Esse dinheiro também não vai ajudar, é simplesmente uma oferta que nós fazemos à senhora só para dar apoio, para apoiar ela. Ele não pediu nada, a senhora não pediu nada, eu nem sabia que eu estava a mandar, mas eu já não tinha mais ideias de mandar o dinheiro para a senhora. E o que acontece? A Cláudia chegou aqui e disse, Joe, tu já mandaste? Não. Mas eu, quando ela disse não fiquei assim, bom. Se eu dissesse para ela que sim, ela também acreditava. Mas o problema meu é que isso que é a mesma coisa que eu estou falando aqui dos líderes. Eles não querem saber o que é. Eu estou falando para vocês, falando uma coisa tão séria, né? Que eu estava tratando desse assunto que está aqui que é essa matéria. E não estava querendo dar para a senhora, se não fosse a Cláudia ter-me tocado. Né? E então o quê? Não foi só tocar, é moralmente. Eu estou mandando vocês, dando um conselho para vocês o que devem fazer e eu não estou a fazer. Moralmente, para mim, eu já não podia fazer essas considerações, porque eu estou ali escrevendo e estou falando para vocês uma coisa e que eu não estou fazendo. A minha consciência não deixa fazer isso, ok? E então é o seguinte, depois na terça-feira já deu tudo certinho e eu mandei o presentinho para a senhora e lá está. Ao ponto que eu quero chegar para terminar nossas considerações. Vocês veem ali a balança ali em cima, ainda só me lembra num lugar ver essa balança. Eu já tenho visto aí, isso usam aí nas casas das pessoas para enfeite nas casas, balanças mais pequenas e já tenho visto às vezes nas feiras aí, mas assim num mercado, numa loja, só me lembro de ver quando era criança um lugar que tinha isso, né? Que é a balança de fiel, né? E então o que é que eu quero fazer para falar para vocês o seguinte, e para mim também. O que é que eu fiz? Esses 6 personagens, que são 3 líderes religiosos, um americano, um português e um brasileiro, eu estou botando na balança. E os outros 3, que é o doutor da lei, o sacerdote e o levita, também coloquei na mesma balança, aqui do lado esquerdo. E o que é que... Mas falta uma pessoa, é a nossa pessoa.
Depois de ter acontecido isso, eu não precisava falar isso para vocês, não é? Porque eu podia dar uma... vocês não sabem que eu pensei isso e que pensei em andar, mas eu às vezes só digo essas coisas para vocês pensar que eu não... Porque a gente temos todos os mesmos tendências, a gente se não puder, a gente evita, não é? Mas é a tendência pecaminosa que nós temos com ela. Mas, como eu já falei para vocês aí, já falei que nós temos que pedir todos os dias, nas nossas orações, pedir a Deus que nos dê entendimento e nos dê esse dom de ter compaixão e misericórdia pelas outras pessoas, que não é um dom nosso, não é no privilégio, não é nosso, é de Deus que coloca na nossa vida e a gente tem que pedir, entende? E então eu coloquei ali 7 pessoas do lado, ali 7, do lado esquerdo, do lado direito vai ser o samaritano. Bom, mas agora vamos lá. Quem era o samaritano? No tempo antigo, há 2000 anos, segundo dá a entender a Bíblia, era um povo que era desconsiderado pelos judeus. Eles nem se falavam uns com os outros, eles tinham nojo ou vergonha dos samaritanos. Era um homem que talvez comia animais imundos, um homem que não guardava a lei e era incircunciso. E não sabemos mais o que é, mas sabemos as histórias que eles se odiavam uns aos outros, nem falavam no outro. E foi Jesus, desculpem, usou esse homem para dar um exemplo para aquelas pessoas daquele tempo, para aquele doutor da lei e para nós hoje, que serve até nós hoje para ele. Então coloquei no lado direito o samaritano, que era só mau e perverso, aos olhos das pessoas, imundo, e a balança pendeu toda. Quer dizer, o homem mau e o samaritano que era odiado naquele tempo passou de nós todos, o nosso seto na balança espiritualmente. Estou falando de uma balança espiritual, não estou falando em peso, não é? Espiritual, o homem tinha. Porque eu fiz a boa ação, mas por 2 motivos. Porque a Cláudia me tocou e eu porque a mente disse, não, vais fazer esse sermão, hoje pelo menos vais ter que fazer isso, vais ter que falar a verdade. E os outros teve outras circunstâncias. Eu não sei se a esposa falou ou não, mas o samaritano não tinha a esposa do lado. E eu posso contar noutras vezes, posso contar histórias para vocês que aconteceu a Cláudia. Não, João, faz assim. Eu digo assim, está certo. Mas o samaritano não tinha a esposa para dizer, não, fulano, faz isso, porque o homem está ali, está precisando de uma ajuda. Ou então o doutor da lei, ou o sacerdote, que era o intercessor entre o homem e Deus, era o sacerdote, né, que levava as orações para Deus. E o levita cuidava do templo, das coisas do templo. Quer dizer, fizeram, não houve nada. Então, ou seja, que vergonha, né? Para nós, os 7 que estamos de um lado e o outro homem que era mau, perverso, imundo, é que fez uma boa ação, não é? Eu acho que isso aqui, depois de falar isso, não tem mais comentar. Vocês desculpem se eu não me soube expressar bem, porque a gente não tem um curso de teologia, nem outros cursos, nem doutorado, nem nada disso, mas procurei interpretar para vocês aquilo que nós achamos a esse respeito, né? E que Deus possa abençoar não só a vocês, mas a nós também. Essa lição foi mais para mim, porque eu tenho isso aqui, mas eu já tenho mais 20 ou 30 papéis, tive que trocar as coisas, vi que não estava certo, então eu tive que aprender a fazer isso também, né? Então nós estamos aqui, é uma escola que nós aprendemos uns com os outros, né? E é isso, que Deus possa abençoar vocês e a nós também. E que eu gostaria agora, para terminar, ia fazer uma pequena oração, mas eu não vou fazer oração nenhuma, porque anteontem nós estávamos lendo a Bíblia, era o 3º livro de João. É um capítulo 1, verso 11, que só tem um capítulo, é a 3ª epístola de João. E achei a coisa mais linda. Há 2 dias, Cláudia, vou guardar isso para terminar as considerações aqui no vídeo. Diz assim o seguinte, o apóstolo João, 1:11: Amados, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. E quem faz mal não viu a Deus, nunca viu a Deus. Irmãos, não pode ter uma mensagem mais bonita que essa, não é? Do apóstolo João, não é? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a nós também, e que um bom fim de semana. E na próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui novamente com outra mensagem, não para vocês, mas para todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês da estação. É o desejo da Estação Profeta. Muito obrigado.